Então, às vezes, alguma pergunta, vocês podem me interromper com a mão, né, levantando a mãozinha, esse botão azul com uma mãozinha amarela, tudo bem? E isso mesmo. E vocês têm também a possibilidade de escrever aqui em questions. É bem simples, ok? Nós estamos gravando essa apresentação. Agora eu vou colocar aqui em tela cheia. Vamos ver se vocês conseguem enxergar também bem. Ok? Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Muito bom. Deixa eu só colocar aqui as questions aqui abertas para mim, que eu posso ver se alguém está falando, né? Acho que tem Legal. Às vezes, se eu demorar um pouquinho para responder, tudo bem? A gente vai poder, responder quando der uma pausazinha na explicação, tudo bem? A gente vai colocar não só a apresentação, aliás, a apresentação já está no SlideShare, tá? Então, quem quiser já pode até baixar lá do SlideShare, é só procurar por esse título, ó, uso de storyboards e Kanbans, né? Se você colocar storyboard e Kanban, ou até com a apresentação, ela fez parte do TDC 2013 em Florianópolis, se você colocar, você consegue já baixar e até acompanhar por lá também. Ok? Então ela já está disponível para download. E a gente vai colocar o vídeo também, ainda hoje, para que todos possam, quem não pôde assistir, possa assistir também. E também para vocês poderem passar para os amigos os links, né? Às vezes quem não pôde assistir, tudo bem? Olha lá, o pessoal com time completo, 12 pessoas, muito bom, hein? Valeu, Michel. Hoje a gente está, assim, pelas inscrições, não sei se todo mundo já está aí online, né? Que coisas acontecem, né? Mas nós tínhamos aí uma previsão, né, de inscrições de 162 pessoas, né? Sendo que 152 online e 10 pessoas presenciais aqui em São Paulo conosco. Ao todo são 38 cidades, 68 empresas de 38 cidades em 15 estados diferentes. Então, o Brasil inteiro aí em peso, né, participando aí desse nosso primeiro seminário online, né? Então, muito bacana que vocês puderam participar. A gente sabe como é difícil, né, dar uma paradinha aí no trabalho, né, para poder assistir, para poder participar, se atualizar. Mas eu acho que não preciso dizer para todos vocês o quanto isso é importante, né? Porque realmente a gente não pode ficar fazendo aquele teste mais ou menos, né? Como a gente às vezes sente que poderia ser melhor, tudo bem? Então, vamos começar, porque a gente já gastamos um tempinho, né? Aí com o problema técnico, vamos em frente. Então, só um instantinho. Ao vivo é outra coisa, né? Então, pessoal, olha só. Essa apresentação de hoje, né, ela vai falar sobre storyboards e Kanbans, que são duas ferramentas, né, duas formas de organização de trabalho, né, que vão ajudar a gente a testar mais rápido, de uma forma mais ágil. Essa apresentação ela foi originalmente apresentada no TDC 2013, que foi em Florianópolis, há pouco tempo atrás. Alguns talvez tenham assistido lá. Quem não pôde participar é uma chance de poder rever. A gente resolveu até reapresentar com o próprio PPT, até para simplificar, e até porque é interessante levar essa ideia para mais pessoas, ok? Eu sou José Correia, esse aqui é o meu Twitter, esse aqui é o Twitter da Iteracis. Gostaríamos muito que vocês tweetassem ou publicassem no seu Facebook, LinkedIn, o que acharam da palestra, porque isso nos ajuda também a divulgar o trabalho, né, de melhoria dos testes que fazemos, né, que propagamos, ok? Bem, já que esse não tem um vídeo, né, nós não temos uma câmera para vocês me verem, né? Não que seja também grande coisa, né? Mas enfim, esse aqui sou eu, minha família e alguns dos meus interesses, né? Vejam que torcedor do Santos, né? Fã de Star Wars, né? De Game of Thrones. Eu sou um apaixonado por testes já há 18 anos, né? Em que trabalho com TI há 11 anos aqui na área de testes. Sou formado em processamento de dados pela FATEC, tenho pós-gestão empresarial pela CETEPS e PENUSP, tenho essas certificações, algumas certificações nacionais e internacionais em teste, em gestão. Sou fundador da Iteracis e vamos hoje falar com vocês um pouquinho sobre essas técnicas um pouco mais recentes, né? Para quem ainda não conhece a Iteracis, olha aqui, nossa visão, né? Olha que vista bonita da Iteracis, né? E aqui algumas turmas que já te passaram por aqui, nosso incrível coffee break, né? Bacana, né? Então nós temos hoje uma estrutura
bem organizada para a realização de treinamentos em teste, tanto presenciais como online, turmas fechadas. A empresa ela já formou milhares de alunos, né, de mais de 200 empresas nesse tempo todo, e hoje é um centro de excelência em qualidade de software na América Latina. Nós trabalhamos basicamente com treinamento e também com consultoria, com alguns projetos especiais. Antes da gente falar um pouco das ferramentas, vamos fazer uma rápida introdução, um bate-papo aí para a gente ver se todo mundo está no mesmo entendimento, né? Porque quando a gente fala de testar mais rápido, por que a gente fala de testar mais rápido? Porque muitas vezes a gente tem hoje uma dificuldade, né, nas organizações, que é chamada prazo, né? Você provavelmente trabalha com prazo apertado, todo mundo sempre cobrando muito, né? Resultados para ontem, né? E a gente sabe que esse é um dos fatores que gera defeito. Você concorda comigo? Que a pressa gera defeito? E você não vive numa empresa que tem pressa? Né? O pessoal já concordando aqui pelas questions. Ó. Então é exatamente isso. Muita correria, mas não é só isso que gera defeitos. Então vamos falar um pouquinho dos fatores que geram defeitos e em seguida a gente introduz as duas técnicas, ok? Então, vamos começar a falar das coisas que a gente não tem necessariamente como resolver. Uma delas é a complexidade. Existem muitos sistemas que são muito, mas muito complexos. Envolvem algoritmos muito complexos, integrações muito complexas, e testar isso é realmente muito complicado, tudo bem? Então, existe essa questão também. Um dos fatores que gera defeito é que é tão complexo que quem está solicitando não sabe pedir muito bem, quem está construindo ou indo lá entender também não sabe entender direito, às vezes não sabe, enfim, fazer o andamento disso, e a gente muitas vezes vai ter uma dificuldade enorme em realizar os testes. Ok? Outro problema também muito comum que a gente enfrenta, além dessa questão da complexidade, outro problema, infelizmente, muito comum é o das falhas de comunicação. Ok? Então, o que acontece? Muitas vezes, o problema não é que o software é complicado. Complicada é a nossa comunicação. A gente sabe quantas encrencas a gente, às vezes, tanto no caso pessoal como familiar, podem acontecer por um mal-entendido, né? Você quis dizer uma coisa, a pessoa entendeu outra. Isso em software acontece muito, infelizmente, né? Olha que desenho interessante, né? Um camarada está falando mouse, né? E o outro está entendendo que é um ratinho, né, mesmo. Então, depende de vários fatores de comunicação. Principalmente o uso de siglas, né? Você já deve ter uma história aí de alguma desgraça que aconteceu porque alguém não entendeu o que a sigla significava, ou não entendeu uma palavra, um termo, né? Isso, infelizmente, acontece muito. Lembre-se sempre que software é solicitado por pessoas, recebido por pessoas, construído por pessoas, testado por pessoas, implantado por pessoas e usado por pessoas. E pessoas podem não estar se entendendo bem. Então, esse fator de comunicação, uma falha de comunicação é uma questão crítica, né? Às vezes as pessoas não entendem muito bem o que é para ser construído, o que é para ser feito. Outro ponto também, que a gente precisa ter em vista, né, é a questão da falta de informação, né? Então, algumas vezes, a gente tem a ausência total de documentação. Hoje em dia, quando a gente fala de práticas ágeis, o pessoal costuma dizer que documentação não é importante, não é necessária. Você, como testador, você sente falta, ao começar um processo de testes, de algum nível de documentação, de algum tipo de documento, algum tipo de, sei lá, nem que seja num papel de pão, né, alguma coisa escrita, hein? Faz falta, não faz? Então, muitas vezes, né, você não sabe muito bem o que é para ser testado, e isso vai fazer com que você crie casos de teste muito superficial, né? Você não sabe exatamente qual é a expectativa do cliente, né? Há alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, teve um evento aqui em São Paulo, o TDC, por coincidência, o TDC aqui em São Paulo, e na mesa redonda, uma pessoa falou que ela não precisava, né, de documentação para testar. A gente achou um espanto, né? Porque normalmente todo mundo reclama um pouquinho disso. Aí a gente começou a conversar com a pessoa, tentar entender o que ela estava falando, e ela testava uma espécie de rede social nacional.
tinha um portal, né, um portal brasileiro, que criou uma rede social, né, aquelas ideias meio engraçadas, né? E no meio dessa rede social tinha. Essa pessoa não testava com documentação, porque ela justamente fazia o quê? Ela comparava com o Facebook e com o Orkut. Então não precisava de documentação mesmo, porque ela tinha o quê? Um outro software, que era um oráculo, né? Para servir de base para os seus testes. Mas quantos de vocês podem ter uma situação tão legal como essa, de ter um oráculo? Muitas vezes você não tem isso, né? Você não tem um outro software para comparar. Às vezes você tem até uma versão de um programa, mas informação, de uma forma ou de outra, faz falta, né? Acaba gerando retrabalho. O pessoal está reclamando aqui nas questions da qualidade da documentação, que muitas vezes é feito por uma pessoa despreparada. Da falta de informação técnica, que com um pouco mais de informação, um pouco mais de comunicação, pode sair 1000 vezes melhor. Está falando até aqui o Cauê, né, Humberto, Ricardo, todo mundo aí contribuindo com a gente aí no question, né? Que mais que a gente tem? A gente tem alguns problemas que não estão associados só a problemas de comunicação ou ausência de documentação. A gente tem problemas associados com más ideias. Como assim más ideias? Nem sempre as pessoas têm as ideias mais brilhantes, né? O analista, o desenvolvedor, mesmo a equipe de teste, líder de teste, às vezes ele teve uma ideia maravilhosa, uma boa intenção. Vocês sabem que o inferno tem um mantis, né, recheado, né, de ocorrências de boas intenções, né? Então, às vezes a gente tem uma equipe, né, tem uma ideia de construir o software ou o cliente, mas aquilo se mostra como uma maneira incorreta ou imperfeita de fazer. Veja aqui essa ilustração que 2 gênios, né, resolveram brincar de disfarçar de zebra, né, num parque cheio de leões. Quer dizer, não é essas furadas que às vezes acontecem nos projetos. Às vezes pela busca, né, de uma inovação, pela busca de uma ideia brilhante, mas que não foi bem entendida, não foi bem elaborada, né, não foi bem trabalhada. Além da ideia inicial ser frágil, o que muitas vezes essa ideia inicial vai gerar defeitos, porque se a concepção já está errada, o software não tem como ficar perfeito, concorda? Se ele já nasceu com essa visão, né, é bem complicado, né? E isso tudo muda. Olha outra questão aqui para nós conversarmos. Nós temos também a construção frágil. Você já viu projetos com construção frágil? É aquela em que se fala que não dá, depois que você começa o projeto, que não dá mais para alterar, não dá para mais mudar. Ah, esse é um problema estrutural. Se for, vai ter que fazer tudo de novo. Então, mas, poxa, pessoal, hoje, século XXI, quem é que constrói software já não pensando em mudança, já não pensando em crescimento, né? Então, se o software já não nascer dentro dos melhores práticas, dos padrões atuais, ele realmente fica muito vulnerável, né, a uma série de problemas. Ou seja, se ele foi construído baseado naquelas informações falhas ou na falta da informação, e ainda teve o azar de pegar uma equipe inexperiente, tem muita empresa que economiza muito na mão de obra, né? Então ela contrata muita gente inexperiente e não a capacita. Uma coisa é contratar gente inexperiente e formar ela dentro da empresa. Outra coisa é largar o pessoal solto, né? E ainda fazer eles acreditarem que eles são o máximo, né? Aí eles vão construir um software cheio de defeitos. Então, a construção frágil, errada, também é uma fonte inesgotável de defeitos, né? E veja que essas pessoas também depois vão dar manutenção, os defeitos tendem só a aumentar. Outro quesito que a gente até falou logo no começo, né, é a questão da pressa, né, essa pressa que não tem fim, né, nas organizações, e eu acredito inclusive que daqui para pior agora, né? Porque realmente o mundo dos negócios ele tem uma urgência, né? Isso não vai mudar. Então não adianta a gente reclamar que a urgência sempre vai existir. Então, se é para a gente trabalhar rápido, né? Como que a gente pode fazer para realmente, né, conseguir fazer isso mais rápido? Então, a pressa é inimiga da perfeição, já diz o ditado popular. Mas como eu posso me organizar para trabalhar com esse sistema de urgência, né? Isso que a gente vai falar em seguida. Então, a pressa é um grande fator gerador de defeitos. Provavelmente,
Não deve ser o caso de vocês, porque vocês até madrugaram hoje, né? Vieram participar do evento, né? Hoje que é ainda a ressaca do Dia dos Namorados, né? Muita gente aí chegando tarde no trabalho. Então vocês estão motivados, vieram participar dessa atualização, né? Mas tem muita gente na sua empresa que deve estar assim, não é? Devagar, quase parando. Eu já tive pessoas lá na organização que falaram assim: olha, eu abro mais defeitos por dia que 5 colegas meus juntos. Então, toda equipe tem um pessoalzinho mais ali paradinho, mais devagar, né? É um pessoal mais complicado, né? Então, isso aí acaba sendo uma coisa que atrapalha a qualidade do software. Então, ter profissionais de desenvolvimento, de requisitos, de liderança, de testes acomodados é péssimo para a organização. E hoje em dia tem organização, principalmente na parte de desenvolvimento, que às vezes passa, como tem muita falta de programador, tem 30 mil vagas em aberto para programador no Brasil. Então tem muito líder que tem medo de perder de ser muito forte, firme com aquele colaborador e perdê-lo. Porque ele sabe que vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses para repor o camarada, vai ficar tudo atrasado, vai ter hora extra, trabalho de fim de semana. Então é ruim com ele, pior sem ele, sabe aquilo? Só que a gente não pode ter essa tolerância, porque isso faz com que a equipe inteira pare. A gente fala hoje muito de agilidade, de equipes trabalhando em Scrum, né? Poxa, gente, Scrum é um time. Se um membro do time está devagar, quase parando, o time tem que dar uma bronca nele, não é? Você vai jogar aí uma partida de futebol. Tem um camarada aí que não está afim de jogar bola. O que o time faz? Estou falando daquela peladinha de futebol que você faz de quarta-feira, de sábado. Você o time não vai se reunir e dar uma bronca com ele? Então é isso que eu estou falando. O líder, o próprio time tem que chegar junto com esse colega e entender qual é o problema que ele tem, ajudar ele. Mas se realmente o camarada não tem jeito, pessoal, tem um monte de gente precisando trabalhar. Então se o cara não quer fazer parte do time, um membro produtivo, a gente tem que dar uma chacoalhada nele, não é mesmo? Acomodação não. Outro ponto que é uma certeza, ó pessoal. Mudanças, né? Alguém já viu um projeto que terminou exatamente como começou na vida? Alguém aí da nossa audiência já viu um projeto que ele começou e terminou igualzinho, sem nada mudar? Não, né? Então, sempre a gente vai ter mudança. Isso faz parte da natureza, né? Da natureza do mundo dos negócios, natureza da tecnologia, natureza da humanidade. Então a gente não tem esse tipo de situação. Aí o que acontece? Você já abriu uma garrafa de Guaraná Antártica? Estou falando Guaraná Antártica, não é merchandising não, mas é porque é o Guaraná que tem mais, é o refrigerante que tem mais gás, não é mesmo? Aí você pega um camarada de 20, 30 anos, quantas garrafas ele já abriu na vida? Milhares? Centenas? Milhares? Aí o cara vai abrir uma garrafa de Guaraná Antártica numa festa, né? E fala assim, aí faz aquela molhação toda e fala assim: ah, eu não sabia, né? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque justamente é como dizer que alguém vai trabalhar um projeto de TI e não sabe o que vai mudar. Concorda que sempre a gente imagina que vai mudar? As alterações fazem parte do dia a dia. Então eu tenho que criar meu projeto de desenvolvimento e meu projeto de teste pronto para as mudanças. Isso é possível, pessoal. É uma maneira de desenho, de modelagem, entendimento. É introduzir, nos casos de teste, tags, né, que em vez de estar lá o nome do dado, né, todos os dados ficarem na massa de teste. O script de teste só tem os passos. E tem tags, né, tipo cliente, endereço, telefone, mas não tem o dado lá dentro. O dado está lá no banco, na massa de teste. Então, existem uma série de pequenas técnicas de design que permitem você fazer casos de teste mais flexíveis. Assim como o desenvolvedor também tem técnicas para ele criar o software de uma maneira mais flexível. Poxa, o software agora tem que funcionar em italiano. Não precisa reconstruir o software inteiro. Se eu tiver construído ele já pensando em globalização, eu posso ter feito ele todo em português e adicionar um idioma, vai ser preencher uma coluna numa planilha ou preencher um arquivo XML adicional. Então tem um monte de coisa, né, que pode ser feita de uma maneira mais inovadora, mais moderna e pronta para mudança, tudo bem? Estamos falando isso para abrir um pouco o horizonte e entender a questão dos defeitos. Defeitos acontecem por um monte de motivos, a gente tem que atacar todos eles. Não tem um remédio único, né? Vocês estão vendo? São várias ações que têm que ser tomadas, vários cuidados.
E não existe mágica, né, Mr. M? Olha aqui, você que estava com saudades dele, né? Então, não existe mágica, Mr. M. Então, resolver tudo isso não é imediato, mas são pequenos passos, né, que a gente pode fazer para que a organização evolua, né? Para que a organização possa realmente ter um ganho. E não é nada de outro mundo, não envolve nem sempre software, às vezes envolve iniciativa, envolve organização, dá aquela paradinha para respirar e fazer a coisa direito. Que o problema muitas vezes é o sufoco, né? Você precisa ganhar um pouquinho de tempo para fazer a coisa direito. Se você não arrumar tempo, você não vai conseguir ganhar mais tempo, porque se você fica rodando em círculos, né? Naquele trabalho que inesgotável, nossa, você acaba ficando muito atrasado, frustrado muitas vezes, porque você percebe que você está fazendo um teste muito superficial. O Humberto está falando aqui que, assim como o Mr. M, o analista de teste é crucificado. É verdade, porque o Mr. M mostra o segredo da mágica e o testador mostra, né, os defeitos que tem no sistema. Os dois são criticados por isso, não é? Muito bem. Pessoal, como que a gente melhora? A gente tem que melhorar 3 frentes. Ó. Tá vendo? Não é necessariamente ferramenta, tá ok? Não é necessariamente ferramenta. A gente tem que melhorar o nosso conhecimento, que é o que a gente está fazendo até um pouquinho hoje aqui, né? Conversando um pouco sobre esse assunto, né? O que a gente pode fazer melhorar. Ir atrás de conhecimento. Hoje você tem a internet, tem vídeos no YouTube, você tem tutoriais aí, é só ir no Google, procurar um tutorial sobre uma coisa que você tem interesse, tem livros, tem cursos, né? Tem eventos. Então, você tem várias maneiras, né, de você conseguir uma atualização, de você conseguir se desenvolver. Tudo bem? Então, buscar conhecimento para si, para sua equipe, para sua empresa é muito importante. Melhorar a comunicação. A gente às vezes não repara, principalmente quem tem um perfil mais técnico, às vezes não é um bom comunicador. Você vê muitas vezes o desenvolvedor ou aquele testador mais técnico que ele é meio caladão, né? E assim, meio isolado, né? Às vezes tem alguma dificuldade. Então a gente precisa quebrar essas paredes, tentar nos exercitar de falar com todas as pessoas da equipe, estreitar um pouco a conversa, procurar. Nós somos latinos, pessoal. Se a gente estivesse fazendo uma palestra aqui para a Alemanha, para os Estados Unidos, a gente poderia falar muito de trabalho remoto. Mas nós que somos latinos, nós gostamos muito de ter um contato mais próximo com as pessoas, de conversar com a pessoa. Então, você percebe que aquela pessoa, quando você fala, pô, ela não é muito aberta para você, a coisa não rola como deveria ser, o trabalho, o que você faz? Pô, chama a pessoa para tomar um cafezinho. Você não imagina o que tomar um cafezinho com a pessoa, tomar uma água lá, bater 5 minutos de papo, ajuda depois na comunicação do dia a dia. Ou, por exemplo, quando você vai almoçar com alguém, almoce uma vez por semana, 2 vezes por semana, com uma pessoa aí da empresa, com um grupo que você não almoça sempre. Não sai para almoçar sempre com seus amigos. Almoce só com seus amigos, seus colegas direto. Almoce uma vez por semana com outras pessoas da empresa, do cliente, enfim, com outras pessoas da tua rede de contatos, né? Isso é importante para melhorar a comunicação e se desenvolver. E procurar formas de trabalho que não sejam milagrosas, né? Porque não sei como te contar, mas não existe bala de prata, né? Então não existe nada que resolve todos os problemas com um passe de mágica, né? Uma palavra do português chamada panaceia, né? Panaceia é a resolução de todos os problemas de uma única vez. Isso, como a gente está vendo, é uma coisa multidisciplinar. Tem um monte de coisa que precisa mudar para que uma empresa produza software melhor. Mas não é tão caro nem tão complicado, mas é um processo contínuo. É como uma pessoa que está com sobrepeso e que quer, enfim, correr a São Silvestre no final do ano. Ela tem que mudar a alimentação, ela tem que mudar o horário de dormir, ela tem que mudar a maneira dela encarar a vida, ela tem que mudar a questão dos exercícios, ela tem que mudar um monte de coisa. Então, a gente tem que ir progressivamente mudando essa forma de trabalho. Tudo bem? Ok. Então, tudo isso que a gente está comentando aqui é só para a gente entender um pouquinho melhor. A gente gastou aí uns 20 minutinhos, né, falando sobre isso, só para a gente conhecer um pouco melhor esse ambiente, né, ou trazer a responsabilidade, né, e um pouco para nós aí que estamos cientes que a empresa trabalha assim mesmo, que é assim que funciona. Então, agora a gente vai apresentar 2 técnicas que talvez alguns de vocês já conheçam, né?
Kanban, que é o segundo, muita gente aí deve usar, né? Então vai ser mais familiar. Mas o storyboard talvez seja uma coisa ainda que nem todos vocês já trabalham, né? Talvez alguns já trabalhem, outros não. O que é o storyboard? Vejam, vocês já devem ter assistido aquele desenho da Pixar,